Bom, vamos começar aqui mais uma videoaula, ainda dando continuação sobre os estudos do gráfico do movimento uniforme, tá? É mais uma aplicação que nós vamos fazer da função horária, da posição e a utilização também do movimento uniforme, tá? Do gráfico do movimento uniforme, que são os dois gráficos, né, que nós comentamos com vocês. O gráfico da posição e o gráfico da velocidade, tá? Então, nós definimos na aula passada que a posição é dada pela função S igual a S0 mais VT, correto? E o gráfico, nós sabemos que se constitui uma reta, né? Uma reta aonde você tem a posição inicial, né? Posição final, tempo inicial, tempo final. Então, quando você faz a junção dos pontos aqui, ó, você vai obter a função com esse gráfico aqui, ó, né? E nós já determinamos para essa função a velocidade. Nós sabemos que a velocidade V é dada pela tangente do gráfico, né? Tangente desta reta aqui, ó. Isso nós comentamos na aula passada, tangente de θ, né? Que é justamente a variação, a razão entre o espaço, a variação da posição, pela variação do intervalo de tempo, pelo intervalo de tempo, ok? Ou seja, que é S menos S0 sobre T menos T0, tá? Ora, então o que eu quero dizer com vocês? Para vocês aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, o gráfico da posição em função do tempo, a única coisa que eu posso pedir para vocês é determinar a equação, né? Dado o gráfico, qual é a equação do movimento para aquele gráfico, né? E também nós sabemos com vocês, falando para vocês o seguinte, ó, se o gráfico da posição tem uma reta crescente, esse movimento ele é progressivo, né? Tá? Se a reta é crescente, ele é progressivo. Se a reta é decrescente, tá? Se a reta é decrescente, o movimento ele é retrógrado, correto? Tá? O movimento ele é retrógrado, ok? Bom, então, para aplicação disso aí, eu quero dar o gráfico para vocês e determinar, para vocês me determinarem a função horária do movimento, tá bom? Por exemplo, eu dou esse gráfico para vocês aqui, ó, uma aplicação. Eu dou este gráfico para vocês aqui, da posição em função do tempo, correto? Tá? Posição em função do tempo. E vamos supor que ele saia da posição 10, aqui medido em metros, tempo medido em segundos. Ele sai da posição 10 e vá até a posição 60, né? E vamos supor que ele saia com tempo inicial 0 e leve um tempo de 6 segundos, 5 segundos, tá? Então o gráfico seria esse aqui, ó. Então eu quero que vocês me determinem, encontre para mim a função do movimento, ok? Vocês vão me encontrar a função do movimento para esse gráfico. Ora, nós sabemos que a função, como já comentamos, é S igual a S0 mais VT.
Para mim determinar essa função, eu preciso saber duas coisas: a velocidade e a posição inicial. E esses valores aqui, ó, nós vamos extrair da onde? Do gráfico. Daqui, ó. Então, quando o t é zero, é a posição inicial dele. Então, quando o t é zero no gráfico, ele parte da onde? Posição 10. Então, aqui seria a posição inicial dele, ó. Posição inicial. Ou seja, aqui é a posição final. Tempo inicial e tempo final. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar é a velocidade. Como é que eu acho a velocidade? Pela tangente que nós já vimos aqui, ó. Vou usar isso aqui, ó, para determinar a velocidade, tá? Aonde você vai obter que V é igual a tangente do gráfico, né? Que é igual a quem? A S menos S0. É aquela equação, aquela definição de velocidade. T menos T0. Então, V vai ser igual a quanto? Olha para o gráfico aqui, ó. Olha para o gráfico aqui. O S0 é 10. O S é 60. T0 é 0. E T vale 5. Então, vamos substituir aqui, ó. Eu tenho que V é igual a S, que é 60, menos S0, que é 10, tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 0. Ora, logo, o valor de V vai ser quanto? Subtrai aqui em cima, eu vou ter 50. Subtrai aqui embaixo, eu vou ter 5. Que dividido vai dar 10 metros por segundo. Aí, a partir daí, tu já pode montar a tua função horária, tá? Por exemplo, para esse movimento aqui, eu teria que S é igual... Quanto é o S0? S0 vale 10. Com S0 igual a 10, eu vou ter que o S vai ser 10 mais 10t. Ou seja, dado o gráfico, eu posso encontrar a função horária, né? Muito bem. Então, eu espero ter ficado claro isso aqui. Agora, o meu gráfico da velocidade, tá? Se eu tenho o gráfico da velocidade, como ficaria para esse movimento aqui? Tá ok? Então, aqui eu tenho a velocidade em função do tempo. Ok, ó. Eu teria V em função de T. Tá? Ora, se a velocidade é 10, já vimos que ela é 10, ó. Se a velocidade é 10, então você pode substituir aqui, ó. Onde que é o 10? É aqui. Tá? E traçar uma reta constante, ó. Levou durante quanto tempo? 5 segundos. Então marco 5 aqui, ó. Eu traço esse gráfico assim. Ok? Movimento progressivo. Ok? Tá? Agora, pessoal, a gente pode usar também esse mesmo modelo para fazer aquela aplicação de encontro de móveis. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Tá? Esse outro exemplo aqui é utilizado para realizar encontro de móveis. Ok? Nesse caso, eu vou descrever os dois movimentos em um gráfico só, né? Descrever os dois movimentos em um gráfico só. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Eu tenho esse gráfico aqui, né? Tempo, posição. Vamos supor que um veículo A, ele saia daqui, ó, essa posição aqui, 10 metros, tá? E percorra 5 segundos, tá? E vai estar aqui, ó, vai fazer assim, ó.
tá bom? Só que em 5 segundos, vamos supor que ele se encontre na posição, vamos supor 30. Lembra que aqui é metros e aqui segundos, tá? Esse aqui é o meu móvel A. Aí vamos supor que nessa mesma trajetória venha um móvel B no sentido contrário, ou seja, movimento retrógrado. Só que ele vai partir aqui do 40, ó, ele vai partir aqui do 40 e vai percorrer 10 segundos, ó. Aos 10 segundos, ele vai se encontrar na posição, por exemplo, 20. Então, se descreve o movimento assim, ó. Móvel A, móvel B, que é 20, ó. Tá? Se observaram que essas duas trajetórias, ela tem uma interseção, né? Que é justamente bem nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto de posição de encontro deles. Então, o que eu quero que vocês determinem com esse exemplo aqui é qual é esta posição, ou seja, em que posição eles vão se encontrar e que instante eles vão se encontrar, né? É claro que esse gráfico está fora de escala, né? Em que posição eles vão se encontrar? É claro que deve estar fora de escala, deve dar mais ou menos por aqui, né? Essa posição, ok? O tempo, né? Muito bem. Qual é o primeiro passo que a gente vai determinar aqui? É encontrar a função de cada um. Mas para mim encontrar a função, precisa achar as velocidades, né? Então o primeiro passo é você determinar as velocidades. Então você vai determinar primeiro a velocidade de A e a velocidade B. A velocidade de A é S de menos S0 para o móvel A sobre T menos T0 para o móvel A. Ok? Então, vamos olhar para cá para o gráfico, para a posição A. Vamos pegar as duas instantes aqui, ó. Aqui, ó, para o móvel A, quando o T é 0, qual é a posição dele? É 10. Quando o T é 5, qual é a posição? É 30. Então, tu vai dizer aqui, ó, que é posição final, que é 30. Vamos lá, aqui a posição do móvel A, que eu tenho a posição final, posição inicial do móvel A, né? Aí eu vou indo para cá e digo assim, ó, é 30 menos 10 sobre tempo final, que é 5, menos tempo inicial, que é 0, tá? Então aqui eu teria 5 menos 0. Ora, isso aqui vai me dar quanto isso aqui? 20 sobre 5, que vai ser igual a 4 metros por segundo. Para o móvel B, faz da mesma maneira para o móvel B. Olha para o gráfico aqui para o móvel B, né? O móvel B ele iniciou aonde? 40. Então eu tenho S menos S0 para o móvel B, ok? Sobre T menos T0 também para o móvel B. Eu vou pegar os valores do gráfico, ok? Posição inicial é 40, posição final é 20. Então eu vou ter 20 menos 40 sobre 10 menos 0. Ora, aqui vai dar quanto? Eu vou ter menos 20 sobre 10, que vai dar menos 2 metros por segundo. Então agora o outro passo é a gente montar a função para cada um. Vou montar a função horária para o móvel A. S de A. Então o S de A, ele parte do quilômetro 10, então S0 é 10. Ok? Com velocidade de 4.
Então, 4t. Para o móvel B, S de B, qual seria a função? Ele parte do 40. Então, teria 40 menos a velocidade negativa, menos 2t. Ok? Muito bem. Então, agora, nesta posição aqui, ó, os dois móveis vão ocupar a mesma posição. Ou seja, S de A é igual a S de B. Né? Então, teria 10 menos mais 4t é igual a 40 menos 2t. E aqui eu posso encontrar, fazendo a operação matemática, dizer que 4t mais 2t é igual a 40 menos 10. Logo, 6t é igual a 30. Logo, t vai ser igual a 30 sobre 6, que dá um tempo de 5 segundos. Né? Ou seja, esse ponto vai estar bem aqui, ó, em 5 segundos. Tá? Os 5 segundos, na verdade, é bem aqui, ó. Ok? Bom, outra coisa que a gente quer determinar é que qual é essa posição aqui de encontro. Então, nós já sabemos que se eu já achei o tempo de encontro, né? É só substituir esse tempo aqui em qualquer uma das duas equações aqui, ó. Qualquer uma das duas equações, e você vai determinar a posição. Por exemplo, na função S de A, eu teria que S de A é igual a 10 mais 4 vezes 5. S de A é igual a quanto? 10 mais 20, que dá a posição 30 metros. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Né? Muito bem. A outra situação é quando tem o gráfico, por exemplo, o gráfico da velocidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver o gráfico da velocidade, vamos imaginar assim, eu posso esperar que você me calcule, utilizando esse gráfico, o deslocamento, né? Então, vamos imaginar assim, o gráfico da velocidade do MU, tá? Então, vamos supor assim, eu tenho o gráfico da velocidade, né? Esse gráfico ele foi gerado pelaquela função lá, né? Nós já vimos, V função de t. Pela equação S é igual a S0 mais VT. Ok? Ora, esse valor aqui, eu vou colocar bem aqui, ó. Né? V, tá? E traço esse gráfico aqui. Ora, se eu passar para cá, eu vou obter o seguinte, ó. Que ΔS, ou melhor, tô pulando um passo aqui, então vamos escrever assim. S menos S0, ele vai ser igual a V vezes T. Correto? Ora, isso aqui para mim é o meu deslocamento. ΔS é igual a V vezes T. Né? Então, olha só. Esse meu móvel ele sai da posição 0, do instante 0, com velocidade V. E percorre o instante T com a mesma velocidade, sem variar. Né? Observa aqui, dessa equação, que quando eu multiplico esses dois eixos, V e T, ó, V por T, eu estou multiplicando esses eixos aqui do meu gráfico. Esse eixo e esse outro. Né? Então, observa o seguinte aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele me dá essa região aqui, ó. Quando eu multiplico esses eixos, ele me dá essa região. Então, aqui V e T. Observa, se eu multiplicar V vezes T, eu estou determinando justamente a área.
a área dessa figura aqui, ó, abaixo dessa linha, né? Então, o que eu posso entender aqui? Que se eu calcular a área do gráfico da velocidade em função do tempo, se eu calcular essa área aqui abaixo dessa curva aqui, dessa linha, eu estou determinando que o deslocamento do meu móvel, né? Se eu quiser saber quanto que ele se deslocou, tendo o gráfico da velocidade em função do tempo, basta eu encontrar a área, ok? Então, vou dizer assim, ó, que o ΔS é dado pela área do gráfico. É dado pela área do gráfico, ok? Muito bem, vamos pegar um exemplo bem simples. Aqui, ó, um exemplo. Eu quero saber se um móvel se deslocar e sua velocidade, ela segue este gráfico aqui, ó. A velocidade medida em metros por segundo e o tempo medido em segundos. Tempo medido em segundos, ok? Vamos supor que tem uma velocidade aqui de 10. Ele percorre durante 6 segundos com esta velocidade, ok? Quanto que esse móvel se deslocou? A pergunta que eu quero determinar aqui é o seu deslocamento. Determine o seu deslocamento. Ou seja, eu quero ΔS. Mas, professor, eu não tenho espaço aqui, não tenho posição. Não tem problema. Se eu multiplicar os dois eixos aqui, ó. Se eu multiplicar os dois eixos, eu estou encontrando a área dessa figura aqui. Então, quanto mede esse meu eixo aqui? 10. Quanto mede esse outro eixo? 6. Então, o deslocamento ele é dado pela área. Ok? Ou seja, ΔS é tu multiplicar 10 vezes 6. Que vai dar quanto? ΔS é igual a 60 metros. Ok? Bom, isso aqui quando você tem uma velocidade constante, né? Mas vamos supor que em um movimento ele execute a seguinte trajetória, a seguinte variação de velocidade, ou seja, a velocidade dele percorre dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, outro exemplo aqui. Eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Ok? Velocidade em função do tempo. Velocidade metros por segundo. Tempo em segundos. Só que ele faz assim, ó. A velocidade dele muda da seguinte maneira. Quando o t é 0, a velocidade dele é 10. Tá? Aí ele percorre, por exemplo, 4 segundos com essa velocidade. Variando, ele sai com 4 segundos, ele sai do 10 até o 30, por exemplo. Estão entendendo aqui, ó? Então ele saiu daqui do 10 com velocidade 10, aumentou a velocidade em 4 segundos, ele passou de 10 para 30, só que ele manteve essa velocidade por mais 2 segundos aqui, ó. Então aqui passa a ser 6. Ok? Tá? Ele manteve essa velocidade. Tá bom? Aí o que ele resolveu? Voltar. Ele percorreu mais 2 segundos. Tá? Mais 2 segundos. Passou para 8. E atingiu novamente a posição 10. A velocidade 10. Ok? Então, vamos entender esse gráfico aqui, ó.
ele iniciou do zero, um tempo zero, com a velocidade de 10. Durante 4 segundos ele acelerou e adquiriu uma velocidade de 30. Manteve essa velocidade por mais 2 segundos. E depois usou mais 2 segundos e voltou novamente com a velocidade 10. Ou seja, ele começou a desacelerar, né? Isso não significa dizer, pessoal, que quando ele está bem aqui, com essa velocidade, que ele está parado, tá? Então, nessa região 1 aqui, por exemplo, essa região 1, ele é progressivo, né? A velocidade dele é progressiva, ele está sendo acelerado, tá? Aqui ele é uniforme, a velocidade dele é constante, e aqui ele é retrógrado, ele está sendo desacelerado, tá bom? Não vou dizer retrógrado porque isso seria que fica o espaço negativo, né? Com variação de espaço negativo. Mas pode dizer que aqui está sendo desacelerado, tá? Então aqui na região 2, na região 3, tá? Bom, eu poderia pedir para vocês deslocamento da região 1. Delta S1, quanto que vale? Ora, então você teria que encontrar essa área aqui, né? Ó. Essa área 1. Área 1. Então, delta S1 é igual à área 1. Mas observa que esta figura aqui ela é um triângulo, né? E como que a gente acha um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, tá? A base do meu triângulo qual é? Olha para cá, esse pedacinho aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui, que vai ser quanto? 4 menos 0, vai dar 4, né? E a altura é isso aqui, ó, que seria 30 menos 10, que daria 20, sobre 2. Então aqui eu tenho o deslocamento delta S1 de quanto? Vai dar 40 metros, né? Ok? Na região 2, qual é o deslocamento na região 2? Como é que eu faria? Calcular novamente essa área aqui. Área 2. Só que tu observa que agora a área 2, ela é um retângulo, né? Aí é só multiplicar os lados, novamente, ó. Quanto que mede esse lado aqui? É um retângulo. Ou seja, é base vezes altura, né? Ou seja, é só multiplicar os lados. Base vezes altura, né? Então eu teria o quê? Daqui para cá eu teria 2. E daqui para cá eu teria 20. 2 vezes 20. Que dá também 40 metros. 40 metros. Ok? Muito bem. Na região 3, o delta S3, como ficaria? Calcula novamente essa área aqui. Só que observa que agora essa área, ela é determinada também pela área desse triângulo, né? Então teria quanto aqui? Base vezes altura sobre 2, tá? Então eu teria quanto? Base aqui é 2, altura 20, dividido por 2. Simplifica, né? Tu vai ter um deslocamento de 20 metros. Ora, mas qual foi o deslocamento total? Eu posso de duas maneiras aqui calcular. Eu posso calcular utilizando a soma das áreas menores, essa mais essa mais essa, ou calcular a área total dessa figura aqui, ó, né? Vamos terminar essa área maior aqui. Essa figura geométrica, ela é exatamente o deslocamento total. A figura geométrica, ela é um trapézio, né? Lembra? Como ela é um trapézio, a área do trapézio é dado como? Base maior
mais base menor vezes a altura sobre 2, né? Aí se tu olhar para cá, ó, a base maior é todo esse lado aqui, a base menor é só esse pedacinho e a altura é isso aqui, ó, né? Então, o ΔS total vai ser base maior, mede 8, mais base menor, ela vai medir quanto aqui para cá? 2. Vezes a altura. A altura é 20, ó. Será que já endureceu lá o pé da frente? Sobre 2. Aqui vai ser quanto? 10 vezes 20, 200. 200 dividido por 2 é igual a 100 metros. Observa que isso aqui é igual a soma de tudo isso, ó. Somando 40 mais 40 mais 20 vai dar 100, que é a área total. Ok? Um outro exemplo aqui que nós queremos comentar com vocês é quando tem a seguinte situação aqui, ó. Também sobre o gráfico da velocidade. Vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui, ó. Tá? Tempo, velocidade. Tá bom? Aí vamos supor que ele esteja em movimento uniforme com velocidade de 50 metros por segundo. Aí ele percorre, por exemplo, 8 segundos. Tá? Aqui segundos e aqui metros por segundo. Aí o que acontece? Ele percorreu daqui para cá, né? Aí de repente dá um pane nele, no móvel, ou se que ele para, fica parado, né? Ele para durante 2 segundos. Aqui passa a ser 10 agora, tá? Aí ele parou, depois ele resolve voltar. Só que ele volta com velocidade de 40, tá? E leva mais 5 segundos com essa velocidade, tá? Tá bom? Eu quero que você me determine também novamente o deslocamento total desse móvel, tá bom? Então, novamente, você vai calcular as duas áreas, né? Você tem essa área aqui no stand que ele é progressivo, uma área A1 e outra área A2 que é negativa. Então, o deslocamento entre 0 e 5, melhor, entre 0 e 8, entre 0 para 8, é dado como pela área 1, que é só você multiplicar os lados, né? Que é 0, você vai multiplicar 50 vezes 8. Então, o ΔS do 0 até 8 é igual a 5 vezes 8, 40. Então, vai dar um deslocamento de 400 metros. Tá? Na área 2, deslocamento quando ele é retrógrado, né? É claro que aqui não vai ter deslocamento porque a velocidade dele é 0. Então, isso aqui não adianta você calcular. Eu vou calcular agora daqui para cá, tá? O ΔS agora é entre 10 e 15. 10 para 15. Então, eu vou ter o quê? Também, só que aqui essa área é negativa, né? Eu tenho menos 40 vezes 15 menos 10, 5. Né? 5 vezes 4, 20, dá menos 200. Deslocamento é negativo e está voltando. Correto? Então, qual foi o deslocamento total? Aí eu somo as duas áreas. ΔS total. É só somar. 4 ΔS1. No caso aqui seria, vai ser de 0 até 8. Mais
o ΔS de 10 a 15. Então, o deslocamento total vai ser 400 menos 200, que vai dar 200 metros. Ok? Muito bem, pessoal. Então, eram essas aplicações que eu queria que vocês entendessem. Então, isso aí cai muito em vestibulares, cai muito em concursos, tá? Eu quero que vocês fixem esses exemplos, que são exemplos mais padrões que a cinemática traz para a gente trabalhar, tá bom? Eu vou comentar com vocês mais um exemplo só, que quando usando o gráfico da velocidade da posição, tá bom? Que é justamente quando eu tenho dois móveis e eu não quero calcular, por exemplo, o tempo de encontro deles, mas eu quero calcular a distância que há entre eles. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho um gráfico, tá? Esse aqui é exemplo, tá? Tempo, posição, tá bom? Tempo, posição, tá? Vamos supor que esse gráfico tem dois movimentos. Dois veículos eles partem da mesma posição. Por exemplo, posição 5. Aqui metros, aqui em segundos, tá? Só que um ele parte com uma velocidade mais lenta e outro com velocidade maior, tá? É aqui o móvel A e o móvel B. Vou botar esse de B, tá bom? Olha só, eu quero saber qual é por exemplo, esse móvel A, ele percorreu durante 8 segundos, tá? Chegou na posição 20. O móvel B percorreu 4 segundos, chegou na posição 30. Se você observar esses dois movimentos, eles nunca vão se encontrar, né? Mas eu quero saber qual é a distância entre eles a distância entre eles, entre A e B, em T igual a 6 segundos. Ou seja, eles partem da mesma posição, só que uma velocidade maior e o outro mais lento, tá? Os dois vão percorrer 6 segundos. Qual é a distância que vai separar esses dois móveis? Novamente, você vai ter que determinar a função horária de cada um. Sempre trabalha com a função horária da posição, né? E nós já vimos que para mim encontrar a função de cada um, eu vou ter que encontrar a velocidade. Inicia primeiramente pela velocidade. Vamos calcular aqui, ó, a velocidade do móvel A, por exemplo. VA nós já sabemos que a gente calcula pela tangente, mas vamos fazer de forma direta logo, né? Para o móvel A, eu teria quanto a velocidade? Que é ΔS, subtrai aqui, ó, 20 menos 5, correto? Faz de forma direta logo. 20 menos 5 sobre TA, né? 8 menos 0. Então aqui eu teria quanto aqui? VA é igual a 15 sobre 8, né? Se você fizer uma continha separada, você faz a conta aqui, ó,
15 dividido por 8, para separar daqui vai dar 1, dá 9, né? 8 vezes 1, 8 para 15, 7. Põe vírgula 0, vai dar 8, 64, sobra 6. Vai dar 3 vezes 24, 1,83. Tá bom? Vamos manter sempre a função horária assim, tá? Com essa velocidade, 15 oitavos. Porque se eu for colocar fracionário, pode dar diferença para o resultado. Para o móvel B, qual seria a velocidade do móvel B? Para o móvel B, fazer forma direta também, ó. Eu teria 30 menos 5, ok, ó. S final, S inicial. Eu teria 30 menos 5 sobre 4 menos 0. Então, eu teria isso aqui, ó. Que eu posso botar metros por segundo. Então, eu teria 25 sobre 4 metros por segundo. Tá? Então, a gente vai descrever a função para cada um, ó. Função para o móvel A, como ficaria? S de A, eu teria 5, né? Que é parte da posição 5, mais 15 oitavos de T. Tá? Por móvel B, S de B, eu teria 5 mais 25 quartos de T. Ora, se eu quero saber qual é a distância, eu vou pegar esse de A menos esse de B, tá? Em módulo, né? Ela tem que dar positivo, né? Vamos trabalhar em módulo. Porque se eu quero saber a distância, é um comprimento, é um valor, tá? Isso aqui não é deslocamento, nós vamos confundir com deslocamento. É a distância que separa eles, né? Então vamos supor o seguinte, que S de A menos S de B, vou pegar em módulo, tá? É igual, ok? A 5 mais 15T sobre 8, né? Aí eu vou botar como aqui é menos, vou botar em parênteses. Menos também 5 mais 25T sobre 4. Ok? Então é só trocar o sinal disso aqui, né? S de A menos S de B vai ser igual a 5 mais 15 oitavos de T menos 5 menos 25 quartos de T, né? Pode simplificar logo 5 e dizer, não vou repetir tudo isso aqui, tá? E dizer que vai ser igual a 15T sobre 8 menos 25T sobre 4. Vamos pegar em módulos aqui, tá? Porque aqui vai dar negativo. Como não é deslocamento, é distância, né? Então eu vou ter o quê? 15 vezes 6, né? 6 segundos. Mas eu vou logo subtrair e depois eu substituo o tempo. Sobre 8T menos 25 sobre 4T. Então, deixa eu só tirar o mínimo aqui, né? Vou tirar o mínimo aqui entre 8 e 4, que vai dar 8.
8 dividido por 8 dá 1 vezes 15, 15t. 15t. Modo, tá? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 25, 50. Então isso aqui vai ser igual a 35 t sobre 8, tirando o módulo, tá? Ok? Aí substituindo aqui, tu tem que a distância S de B de A menos S de B vai ser igual a 35 vezes 6 sobre 8. Né? Simplifica aqui, vai simplificando. A outra multiplica direto. 35 vezes 6, aqui vai dar mais trabalho. Vamos simplificar. Sempre eu gosto de simplificar, pessoal. Por 2 dá 3. Por 2 dá 4. Aí fica mais fácil agora. Você vai ter o que aqui? 105, né? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Dividido por 4. Ou seja, a distância entre eles, S de A menos S de B, vai ser igual a 105 sobre 4. Se divide, né? Só fazer a continha aqui, ó. 105 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. 5 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Vai dar 26,5, né? 6 vezes 4, 24, 25, 1. 25. Então tenho 26,25 metros, tá? Eu quero mostrar com vocês que a gente não deve confundir deslocamento com distância, tá? Distância, a separação entre os dois móveis. Só para mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Mais um exemplo, só que usando aqui um pouco de conhecimento de vetores, tá bom? Por exemplo, vamos supor que eu tenho dois móveis assim, tá? Só que um móvel, ele vai assim, ó, ele anda assim 10 metros, nessa direção, tá? Tá bom? Esse aqui anda pra cá também, ó, tá? Aqui ele andou, por exemplo, em posição para 8 metros. Qual é a distância que vai separar esses dois móveis aqui? Essa aqui, ó. Tá? Então, como é que eu acho essa distância aqui? Metros. Se eles são perpendiculares, essa distância aqui, ó, que vai separar, eu vou encontrar com usando o teorema de Pitágoras, né? Que é a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Então a separação entre eles, ΔS, ou SA, SB, né? Seria raiz de 100 mais 64, que é igual a raiz de 164 metros. Ok? Bom, eu espero ter tirado alguma dúvida de vocês sobre gráficos aí no movimento uniforme, tá?